Lá, noite da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Internacional no sufoco, precisando ganhar do Cruzeiro e o Grêmio podendo chegar à liderança de novo, Diogo Botti, se não abrir mão dela. É verdade, naquela partida contra o América Mineiro existia expectativa que o Grêmio pudesse alavancar, fazer pontos aí, mesmo jogando lá em Belo Horizonte. Dessa vez joga em casa aí contra mais uma equipe integrante da zona de rebaixamento, o Santa Cruz, né, e com toda a força aí para voltar a vencer e vencer bem, para confirmar, quem sabe, essa primeira colocação. Lembrando que o Corinthians ontem já tropeçou, né? Acabou perdendo por 2-0 para o Atlético Paranaense. Hoje tem o Palmeiras em campo, mas tem um compromisso complicado contra a Chapecoense fora de casa. Então o Grêmio aí tem totais condições, quem sabe, aliado aos resultados paralelos, sair com essa liderança aí para, quem sabe, engrenar de vez e se firmar dentro do G4 e, por que não, brigar pelo título. E tu acredita que com o time que o Roger está, mesmo com os desfalques da questão da seleção, ele ainda consegue? Eu acredito que sim, o Grêmio é um time que está encaixado, assim. Não verdade tem... que o adversário, né? Mas o América também era, né? É verdade. Então, tipo assim, o Grêmio ele tá encaixado e na arena ele tem feito o dever de casa. Tirando aquela partida contra o Vitória, aquela derrota lá, mas nas outras partidas complicadas e tal, o Grêmio se superou. Aquela empate com o Figueirense que achou um gol no final, vitória contra a Ponte Preta também foi no final. Então o Grêmio tem se mostrado um mandante muito complicado para os adversários, né? E eu acho que agora contra o Santa Cruz não dá para esperar outro resultado diferente, apesar dos desfalques aí, que não seja uma vitória tricolor. Lembrando que entra o Pedro Rocha, se é mantido no ataque ao lado do Negueb e do Miller Bolanhos, e a questão do meio campo ali do Wallace, que está de seleção, ele é ocupado pelo Jailson, ao lado do Maicon. O Marcelo Oliveira volta de suspensão na lateral esquerda, e por outro lado o Edilson está fora aí, joga o Wallace e Oliveira do lado direito da defesa. Então, apesar das ausências aí, o Grêmio tem totais condições de superar o Santa Cruz e dar mais um pulo aí rumo à liderança do Brasileiro. Muito bem, e o Colorado, desesperado, a 9 partidas sem ganhar, as últimas 9 conseguiu apenas 2 empates, 7 derrotas, hoje joga lá em Minas Gerais contra um Cruzeiro também desesperado. Pensa num jogo ruim, né? Não, imagina assim, tipo, olha, não tem jogo. Hoje eu tô analisando o Brasileiro ali, o Curitiba, uma equipe que joga muito pouco, assim, vem jogando muito pouco, mas o Inter tá fazendo força ali. Se esforçando. Né, pra jogar tão mal. Tu vendo a questão, analisando taticamente as duas equipes, hoje o Cruzeiro me parece que joga mais que o Internacional, né? Com a chegada do Mano Menezes ali, que retornou a Toca da Raposa lá em Belo Horizonte, o Cruzeiro teve um ânimo, aquele ânimo para voltar. Claro, estreou com a derrota contra o Santos, mas já tem condições melhores, já apresenta condições melhores e tem um grupo mais qualificado que o Internacional. O jogo é no Independência também lá em Belo Horizonte, não vai ser no Mineirão em função das Olimpíadas, mas o time do Cruzeiro tem totais condições de voltar a vencer e vencer em casa. Por outro lado, o Inter analisa a partida com um modo de tentar achar um estilo de jogo que ainda Falcão não conseguiu implementar, achar uma melhor solução de meio campo. Tem muitos desfalques, está buscando jogadores que estão emprestados, como é o caso do Eduardo, o zagueiro que acabou ganhando o ritmo de jogo lá no Náutico. A ideia do Inter era trazer somente no final do ano o jogador de volta com o término do empréstimo, já resgatou o jogador antes. Então o Inter faz uma política assim, ó, eu já falei aqui, já tomei porrada, mas tipo uma política de rebaixamento, sabe? Atrapalhada, uma gestão, né, de rebaixamento. Então vamos ver hoje se o Falcão consegue inventar, vai novamente improvisar, a tendência que improvise o Fabinho na lateral direita e o Alex é candidato a jogar na lateral esquerda. Então vamos aguardar o que quase professor Pardal assim, né, no Internacional, vamos ver o que acontece. Não, o Falcão tem até uma certa semelhança física com o professor Pardal. O Internacional já se ouviu falar em até a proposta de um pacotão de jogadores, mas aí lógico, todos de segunda linha, porque os de primeira linha não pode jogar mais, né? Então começar a enfiar jogador ali e tá os da base, né? Tu olha, começa a analisar os jogadores que vêm de fora e tal. Não, na base não tem ninguém melhor para suprir essa ausência aí. Isso aí, mais barato aí, né? A gente já tá dentro do grupo, já tá inserido dentro do clube, tipo, vai buscar uns caras do nada assim, sabe? Fala-se no Marlone, aquele jogador que passou pelo Sport com um bom momento, aí foi pro Corinthians, reserva, nem atuou ainda as 7 partidas que depois que desqualifica o jogador a ser transferido para outro clube. Então, tipo, internaliza peças assim que estão desfavoráveis. Renato Cajá já passou pelo Grêmio aqui, hoje está no Bahia. Tudo bem, viveu um bom momento lá na Ponte Preta, mas o Fernando Bob também viveu um bom momento na Ponte Preta e não consegue fechar em campo. Então, essas peças que o Inter busca, o Renato Cajá é tão melhor assim que o Andrigo, por exemplo.
sabe? Tipo, na setor de articulação, jogador mais experiente, mais calejado, tipo, né? Então, traz a seleção de volta, né? Você tá buscando todo mundo aí. Então, realmente, o Inter enfrenta um problema de gestão, um problema de política interna, de não saber o caminho que quer seguir, né? Uma linha de grupo, uma linha de pensamento mesmo que o Internacional hoje enfrenta. Trouxe com o Nico Lopes, que foi um grande reforço, isso não é inegável, jogador que fez uma bela Libertadores, né? Dá para se apostar muito, é apenas 22 anos, um jogador que tem contrato de 4 anos com o Internacional, pode render muito ainda, mas falta a questão do esquema de jogo, taticamente, tecnicamente, deve-se muito, é um time muito abaixo do esperado. Então vamos aguardar que essa partida contra o Cruzeiro possa ser o primeiro fôlego que o Inter possa ganhar. São 9 partidas já sem vitória aí, pior sequência da história do Internacional. Bom, Internacional e Grêmio jogam hoje, completando a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos passar nos horários. Às 19h30 o Grêmio tem campo na Arena em Porto Alegre, portanto daqui a pouco, e o jogo do Inter é às 21 horas lá no Independência em Belo Horizonte. Mas é para arrebentar, né? Um joguinho desse querido nesse horário, é nóis. É nóis. Tá bom. Bom, vai ser no Independência porque está acontecendo, já começaram as Olimpíadas na parte do futebol. E ontem, quarta-feira, enquanto nós estávamos gravando, as meninas do Brasil estavam ganhando de 1-0 da China. 1-0. E não é que terminou com goleada? Quando nós descemos já estava 2 e quando finalizou em 3, né? A seleção feminina estreia muito bem contra as chinesas. A China, que é um time que vai brigar, de repente, por umas quartas de final, até semifinal. Né? O Brasil começou goleando, fez 3-0 aí. A Marta, a Cristiane aí brilhando. Tem novas jogadoras que a gente às vezes não sabe, até não acompanha o futebol feminino, que é um futebol que se expandiu pelo mundo aí. Por exemplo, o Cristiane está jogando no PSG. Né? Eu fiquei sabendo ontem, quando eu acabei falando aqui, que a Cristiane e o PSG tinha um time feminino. Sim. Né? Então, e a mulher que mais marcou gol nos Olimpíadas. E que golaço. É verdade, a Cristiane fez de cabeça ali, fechou o placar pro Brasil. E hoje, né, a gente estava subindo para cá, o Brasil estava tomando um calor da África do Sul. Estava 0-0. Aí o futebol masculino, agora a estreia aí do futebol masculino nas Olimpíadas. 0-0 o Brasil do Neymar aí, do Renato Augusto, do Everton, goleiro do Atlético Paranaense. Tava tomando um calor do time da África do Sul. O ataque mágico feito pelo como é que é? Rogério Micali. Moledo. Quase igual. Quase. Micali, isso aí. Não tá dando certo por enquanto. Pelo menos até o horário que a gente veio gravar. E ainda sobre as meninas, o próximo desafio parece que é um dos mais difíceis. Assim como seria contra os Estados Unidos, é contra a Suécia. E a Suécia é uma forte candidata. Pra ter ideia, a Suécia é onde joga a Marta. Né? O time da Marta é um time sueco, então tem uma grande base, um futebol que se desenhou ao longo dos anos aí. Falou-se muito do Brasil, dos Estados Unidos, a Alemanha veio chegando, encostando, mas tem a questão da Suécia também, que é um time fortíssimo aí e vai brigar com o Brasil por esse primeiro lugar da chave. Muito bem, isso aí. E o Brasil, na parte masculina, está mais tranquilo, quer dizer, né? Daquele jeito, né? Sempre um mistério, né? Mas o Brasil, então, está jogando hoje contra a África. Depois o Iraque, né? Depois tem o Iraque, então só jogos um grupo complicado difícil, no Brasil. Complicado assim, né? demais. Aquelas bolinhas, que a bolinha é mais pesada que a outra, uma coisa toda no sorteio, né? Só até uma forcinha, né, cara? Estamos precisando, verdade. E amanhã, sexta-feira, será o dia da abertura das Olimpíadas, às 5 da tarde, Augusto. 5 da tarde, lá no Maracanã, grande festa aí com milhares de atletas. A Yane Marques, que vai ser atleta porta-bandeira do Brasil nessa cerimônia de abertura. Segunda mulher apenas a carregar a bandeira do país, né? Um grande prêmio aí, ela que tem medalha olímpica já no pentatlo moderno, né? Então a Yane Marques vai estar carregando, a delegação brasileira vai ser a última a entrar em campo, lembrando que a Grécia é sempre a primeira, e aí depois vem todos os países em ordem alfabética e o Brasil fecha para o seu dono da casa. Que agora é uma festa muito bonita, aí tem muitos ensaios. Eu acho que o internacional do Brasil, assim, a questão de fazer de todo mundo dando pitaco ali, não só o time, o país que se cedia tem o compromisso disso, mas existe uma comissão que faz acontecer essas cerimônias. Então a gente aguarda uma grande festa que possa colorir o Maracanã. E lembrando que sábado daí já começa pra valer medalha para tudo que é lado. A gente aguarda o judô, a gente aguarda a natação e sabe as primeiras medalhas pro país pintando aí. É isso aí. Hoje nós tivemos no Jornal Informativo do Vale a segunda edição de uma série de matérias
sobre as Olimpíadas, mais gente aqui da região dando aí o seu pitaco, a sua opinião sobre quem serão os possíveis ganhadores de medalhas e principalmente os nossos, né? Hoje a gente trouxe a Thaís Cordeiro falando aí das várias modalidades aquáticas, aí, falando de natação, salto ornamental, um monte de coisa envolvida, a água aí. Ela é professora da Univates, também do Complexo Esportivo lá, professora de natação, e também o Rodrigo Rotter, também professor da Univates e coordenador lá do Colégio Martin Luther do vôlei, da seleção gaúcha. O Rodrigo Rotter é envolvido aí com o vôlei, que é uma grande esperança do Brasil, aí, tanto nas quadras quanto nas areias, de conquistar pelo menos 4 medalhas, aí é a nossa expectativa, por que não 4 de ouro, né? O Tomarengue, de onde surgiu o nosso Lucão, né? Onde veio o Lucão, exatamente. O Lucão vai estar em mais uma Olimpíada aí, é um dos destaques desse time do Bernardinho. Se a gente perdeu algum gaúcho, que no caso o Gustavo já tinha se aposentado, a gente perdeu o Murilo também, que são lá de Passo Fundo, o Lucão aqui de Colina segue firme. É isso aí. E a LAF segue firme, mas aquelas, né? Mais ou menos segue firme no empate. Tipo internacional, assim. Vai que vai, mas não vai. Faz que vai, mas não vai. A LAF empatou na quarta-feira, à noite, no Complexo Esportivo da Univates. E aí se complicou um pouco na Liga Nacional. É verdade, porque apesar de ter um jogo em casa ainda no final de semana contra o Guarapuava, depois pega uma sequência cascuda fora de casa aí pela Liga Nacional, lembrando que é a reta final dessa primeira fase. A LAF pressionou muito o time do Cascavel, botou bola na trave, dominou a partida, mas acabou ficando no empate, inclusive saiu perdendo a partida, teve que buscar o empate no segundo tempo, empatou o jogo e não conseguiu virar a partida para conquistar mais 3 pontos, somou mais um e está ali na finaleira da tabela. A LAF, que nesse momento estaria fora da zona de classificação. Bom, a gente fica na torcida, o próximo jogo é no sábado. E por falar em ficar na torcida, ficamos na torcida ainda hoje pelos 2 times gaúchos no Brasileirão. O Grêmio agora às 7h30. 7h30 e o Inter às 9 horas. E quem sabe, né? A dupla Grenal ganha. E faz tempo que os dois não ganham na mesma rodada. O Inter pelo menos faz 9, tempo, né? Mas pelo menos 9 rodadas que os eu dois acho que não tinha nem feito aniversário ainda a última vez que o Inter ganhou, cara. É verdade. Tá quase fazendo o próximo. Nós voltamos, aliás, na sexta-feira, depois do Redação Informativo, já em clima olímpico, Diogo. Já dentro das Olimpíadas. Já na torcida pelo Brasil, aí, quem sabe um ano para o Brasil fazer história nos Jogos Olímpicos, quebrar todos os recordes. A gente vê os países que, vamos dizer, jogam em casa, né? A gente viu a China muitas vezes, bombou em Pequim em 2008, lá foi o grande salto dos chineses em ramo olímpico. A gente espera que isso não possa acontecer aqui nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A Austrália também, bom, né? Austrália também, aquele Sydney em 2000. Realmente, Atlanta, no 96, consolidou os Estados Unidos como potência. Vamos aguardar que o Brasil possa também construir essa grande sequência de vitórias aí nesses jogos aqui no Rio. Que mais pra você? Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.